Mas, pastor André, o que é que Deus tem colocado, o que é que o Espírito Santo tem ardido no teu coração, na palavra de Deus, nesse tempo de pandemia, num tempo em que nós precisamos entender o mundo espiritual, as pessoas estão mais reclusas, as pessoas estão passando por um momento em que elas precisam refletir a vida, repensar a vida, e é nesta hora que o Evangelho de Jesus vem para justamente ser a fonte de inspiração para um novo tempo. O que é que Deus tem colocado no teu coração nesse tempo, pastor André? Olha só, em 2 Reis, capítulo 6, ali depois, no versículo 15, tem uma passagem que me chama muita atenção, né? Que diz assim: tendo um moço levantado bem cedo, e ele saiu, né? No que ele saiu, tinha um exército cercando a cidade com cavalos e carros, né? E então o moço disse ao homem de Deus: ai, meu senhor, o que faremos? É interessante porque ele acordou e o dia que existiu anteriormente não estava mais. A realidade estava completamente transformada, né? Ele acordou de manhã e quando ele saiu para a rotina, quando ele saiu para viver a vida normal dele, quando ele saiu para o dia a dia do que ele fazia normalmente, ele se surpreendeu com a cidade sitiada, com a cidade cercada, né? Tinha um exército em volta da cidade, com carros, com cavalos, e de repente ele diz: ai, meu senhor, o que faremos? Eu acho que isso revela muito o que nós estamos vivendo hoje, né? Muita gente dormiu e quando acordou sem emprego, né? Muita gente dormiu, quando acordou sem o seu campeonato brasileiro, sem a sua partida de futebol, né? O forte aí é o Bavi, né? Bahia e Vitória, não é isso? Né? Eu não falo isso nem com humor, eu falo isso com a sensação de que o que eu faço agora com aquilo que eu gostava? O que eu faço com a vida que eu vivia? Né? Muita gente saiu e falou: a partir de hoje você não pode ir mais no mercado, e para você ir no mercado você precisa se cercar de cuidados. Então muitas pessoas saíram no dia seguinte e entenderam que a realidade do dia anterior não existia mais. Né? Para muitos a notícia estava circulando, mas a gente não tinha ainda a noção e a seriedade, a proporção que isso ia tomar, né? Eu falo que no domingo eu fiz o culto, no outro domingo eu estava tentando descobrir como que eu ia fazer, né? O que vai acontecer agora? Como que a gente vai divulgar o culto? Como que a gente vai reunir as pessoas? Que ferramenta nós vamos utilizar? Porque, apesar de tudo, a gente não estava programado para ter uma igreja voltada para a tecnologia ou preocupada com a transmissão. A gente está mais... A nossa necessidade aqui ela é corpo a corpo, é dia a dia, olho no olho. E de repente você percebe que essa realidade não existe mais. Ele diz: ai, senhor, o que faremos? É interessante porque a primeira coisa que nos traz quando a gente é surpreendido por algo desconhecido ou por algo que nos afronta, a gente é tomado por uma sensação de medo, né? O medo ele impede a minha capacidade, a minha habilidade de raciocinar com tranquilidade sobre o que está acontecendo, né? E o profeta, ele dá uma palavra para ele simples e objetiva, que talvez se fosse dada para mim, né, Eliseu era mestre de fazer essas coisas. Ele chega para o menino e fala: não temas, né? Não temas. Mas espera aí, tudo que eu tenho é medo, porque eu vi a proporção do exército, eu vi a proporção do inimigo, eu vi a dimensão do inimigo, eu estou olhando para a minha realidade, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei como fazer e nem de que maneira fazer. O que estão com eles é muito maior do que somos nós, do que podemos fazer. A gente está lutando com um vírus invisível, porém ele é visível na sua consequência, né? O que fazer agora que eu perdi o meu emprego? O que fazer agora que eu tenho um pai e mãe com idade avançada dentro de casa, ou eu mesmo com a minha idade avançada? O que fazer se eu sofro de males pré-existentes, eu já tenho uma saúde não muito firme? O que fazer agora com essa notícia? A palavra, a instrução do Eliseu é: não temas, né? Não temas. E talvez eu falar: não, Eliseu, não é não temas, vamos correr, né? Vamos embora, vamos pedir desculpa para eles. O que a gente vai fazer? Vamos com uma ação prática, né? Vamos fazer algo que funcione. Mas Eliseu, ele diz algo simples e objetivo. Ele fala assim: olha, não temas, não temas. Por que não temas? Porque
esse é o posicionamento que Deus quer que a gente tenha diante das circunstâncias. Eu preciso me posicionar para um milagre, né? Se o que eu preciso é de um milagre, eu preciso me posicionar. Então eu preciso aprender a ver no nosso espírito o que a gente está sentindo. Porque para eu me posicionar para um milagre, eu preciso ver espiritualmente o que está acontecendo, né? A gente está falando de um profeta que não só liberava palavras e Deus fazia a palavra que era liberada por ele, mas ele também via aquilo que ninguém enxergava, né? Ele via aquilo que ninguém enxergava. Quando a gente vai em 2 Reis capítulo 4, a gente vê ele entrando numa casa de uma viúva que foi se queixar da sua situação financeira. Falou assim: olha, meu senhor, meu marido trabalhava para ti, agora ele morreu e os credores querem me cobrar. Aquela mulher não enxergava absolutamente nada. Eliseu fez uma pergunta simples para ela: o que é que você tem na sua casa? Provavelmente ela poderia dizer para ele: muito medo, muito terror, muito pânico, né? As notícias que são contra mim, elas não são positivas. Mas Eliseu enxergou ali algo que ela não via. Então, assim, a esperança de um milagre, ela está no meu posicionamento diante da circunstância. E ele liberou para ela uma palavra: o que tens em casa, né? A tua serva não tem casa, não tem nada, a não ser um punhado de azeite. Ok. O profeta, ele via o invisível, né? Que é a fé. A fé é a certeza das coisas que eu espero, né? E ele falou para ela: então vai buscar vasilhas vazias, vai buscar vasilhas emprestadas, invade as ruas e vai pegar algo para que a gente possa derramar esse azeite que você tem. Então esse profeta, quando ele fala para aquele jovem, ele fala: não temas. Ele tá mexendo no sobrenatural, né? Tá em moda hoje a gente falar da física quântica, né? Ele estava gerando ali na sua plenitude de visão algo que o homem não via. E talvez essa é a oração que nós devemos fazer, a nossa oração que nós devemos fazer para as pessoas, a oração que nós devemos fazer uns para os outros, a oração que nós devemos fazer para nós mesmos é: Senhor, abra a visão, né? Abra a visão para que com os nossos olhos, para que com seus olhos você possa ver aquilo que Deus está fazendo. Então é um tempo de nós nos posicionarmos, e esse posicionamento nosso vai permitir que nós abramos as nossas visões para que a gente possa enxergar aquilo que Deus está fazendo. Porque se eu ficar olhando para o circunstancial, né, isso que é o difícil, né? Isso que é o difícil. Se eu ficar olhando para o circunstancial, se eu ficar olhando para o que está acontecendo, se eu ficar ouvindo demais o que estão dizendo, eu não vou conseguir ativar a visão para enxergar aquilo que Deus está fazendo, né? O que Deus quer é que, de fato, eu descanse nele. E para eu descansar nele, eu preciso enxergar o que Deus está fazendo. Eu só consigo enxergar se, de fato, eu dominar esse espírito, né? A palavra diz em 1 Timóteo que Deus não nos deu um espírito de medo. Então o medo é um espírito. E o que o espírito faz? A não ser ocupar um lugar para estar, né? Eu como homem de Deus, eu preciso entender quem eu quero deixar morando em mim, né? Se Deus não me deu um espírito de medo e eu abro o lugar para que esse espírito ocupe uma morada, opa, peraí. Então ele vai fazer, e vai cumprir a função para a qual ele se criou. Talvez você diga para mim assim, talvez você que está me ouvindo diga para mim: pastor, é fácil falar isso, é bonito, a literatura é bonita, mas hoje eu estou passando por necessidades alimentícias. Hoje eu tenho que comer, mas amanhã eu não tenho, né? Hoje você está olhando para a sua realidade. Querido, eu quero dizer para você, nós servimos um Deus que ele é o provedor, ele é o provisionador. Ele é quem vai bater, ele é quem vai abrir a porta, ele é quem vai liberar o favor, ele é quem vai providenciar aquilo que é necessário. E o medo, ele vai gerar uma atmosfera de dúvida no meu coração, não tenha dúvida disso. No momento em que o medo entrar, a dúvida ela ganha espaço. E quando entra a dúvida, eu já começo a questionar. E tudo que você não precisa ser no momento de crise é ser um questionador. Então quando o homem de Deus fala assim, a oração é: não temas, não temas. Mas ele está falando assim, mas que Deus abra a sua visão para que você possa enxergar. Eu quero dizer para você, é complicado quando você passa o dia inteiro sendo alimentado por informações que não cooperam para a manifestação da fé
no seu coração. E à noite você dorme dizendo assim na sua oração: Senhor, guarda a minha alma, guarda o meu sono, guarda a minha vida. A grande questão é, o que você foi submetido durante o seu dia? Né? Quais foram as questões que você permitiu que viessem contra você, que viessem contra a sua vida? Provérbios 4, 23 diz assim: sobre todas as coisas, né, que você deve guardar, guarda o teu coração. É um momento para nós guardarmos o nosso coração? Não tenha dúvida, é um momento para eu guardar o meu coração. Eu tenho orientado as pessoas com quem eu tenho conversado. É importante você ver as notícias? Sim. Uma vez por dia você vai lá, dá uma atualizada para ver o que está acontecendo, para saber como você deve se comportar, o que está permitido, o que não está. E ok, a partir daí, alimente-se de coisa positiva. Alimente-se de coisas que, de fato, vão fazer com que a sua visão esteja aberta, né? Para que você possa enxergar aquilo que Deus está fazendo, né? Então, é natural sentir medo? Sim, isso é a humanidade, né? Não é natural eu ser dominado por isso, ou seja, a partir do medo que eu sinto, as minhas ações elas são norteadas pelo meu medo, né? Porque aí você vai desenvolver outros males, né? Você vai desenvolver outros fatores que estavam fora do plano do Covid-19, inclusive, né? Síndromes de pânico, né? Você vai sentir fobia, o seu temperamento, o seu humor, né? Aquilo que não é bom em você, ele vai começar a ser exaltado. Então, é importante. Então, quando o profeta fala assim, não tenha medo, ele está dizendo assim, não permita que esse sentimento ocupe lugar no seu coração para que você não tenha que lutar com outras coisas, né? Para que você não tenha que lutar com outras circunstâncias, para que você não tenha que administrar outros males, né? Porque o medo é um péssimo conselheiro, né? Se a gente for orientado pelo medo, a gente é um péssimo conselheiro. Quando a gente vai na história de Elias, eu gosto muito dessa viúva de Sarepta, que Deus dá uma ordem para Elias, dizendo assim, Elias, vá até Sarepta, né, aonde eu ordenei uma mulher que te sustente. É interessante porque a lógica é o seguinte, Deus ele diz a Elias que ele já tinha acertado lá o que ia acontecer. Né? Elias, você vai num lugar porque lá eu já ajustei o que vai acontecer. E Elias vai, assim como Deus havia ordenado, e ele foi até Sarepta. Ele chegou na cidade, chegou na mulher, e aí encontrou a mulher e disse para ela, o que é que tens em casa? Né? O que é que tens em casa? Ela falou assim, assim como sabe o Senhor teu Deus que me visitou, olha só que interessante. Ela recebeu uma visitação angelical, ela recebeu uma visitação num sonho, ela recebeu uma visitação presencial. A Bíblia não declara de que maneira ela recebeu essa visita, mas de toda forma ela sabia que era da parte de Deus. Ele sabe que eu não tenho absolutamente nada. E o que eu tenho não dá para eu continuar vivendo. Ou seja, vou comer hoje, eu e meu filho, e depois esperamos para morrer. Trouxe uma palavra para o profeta ver se a partir daquilo ele se comovesse. Mas ele foi tão ousado e falou assim, já que vai morrer, me dá logo o que você tem, faz logo primeiro um bolo para mim. E essa mulher, ela não foi acometida do medo. Ela não foi acometida. O medo não era um sentimento que fazia parte dela. Ela tinha certeza do futuro? Certamente, porque ela disse que o que tinha dava para o dia de hoje e que amanhã morreria. Mas ela não deixou ser alimentada pelo sentimento de escassez. Porque quando a gente está com sentimento de escassez, a primeira coisa que a gente faz é virar muquirana, né? Não sei como é que é a expressão aí em Salvador, né, na Bahia, nessa região sul, muquirana, urrinha, né, mão de vaca, tem diversas expressões. Mas quando a gente é acometido de um sentimento de escassez, a primeira coisa que nos falta é generosidade. O medo nos rouba a generosidade. Nos rouba a capacidade de sermos doadores, né? Nos rouba a capacidade de sermos abençoadores, nos rouba a capacidade de servir alguém com aquilo que nós temos. O medo é esse, né? O ditado popular diz, farinha pouca, eu vou cuidar do meu pirão primeiro, não é isso? Ela não tinha medo nem da morte, né? Nem da morte, porque ela tinha uma convicção de que isso ia acontecer. Ela não morrer e ela não demonstrou desespero. Ela só tinha pessimismo, né? Pessimismo, ela olhou para a realidade. Ela era pessimista, mas não era uma pessoa medrosa. Ela olhou para a realidade dela e falou, a certeza que eu tenho no meu coração é que eu vou morrer. Mas está aqui o seu bolo. Né? Está aqui o seu bolo.
Olha o resultado da obediência dela no momento de crise, no momento de escassez, no momento de falta, né? No momento de convicção de que a morte era o próximo passo. Ela pegou e fez segundo aquilo que Deus ordenara no coração dela. E quando ela fez isso, ela foi visitada por uma multiplicação sem precedentes, né? Ela foi visitada por uma multiplicação absurda. Ela recebeu o favor de Deus na obediência dela. Então o medo ele vai roubar de você a obediência. Não tenha dúvida disso. Se você se permitir ser dominado por esse espírito, ele vai roubar de você a obediência, ele vai impedir você de ser generoso, ele vai impedir você de exercer o amor ao próximo. Por quê? Porque eu estou com medo, pastor. As notícias não são boas, as notícias não são favoráveis. Então, se você de fato quer ser visitado por um favor, olha a chave do sobrenatural. Talvez eu esteja falando com alguém aí, né? E eu creio que todos serão alcançados por essa palavra. Talvez eu esteja falando com alguém aí que está olhando para o dia seguinte dele, não sabe como e de que maneira fazer. O que tem dá para hoje e você está olhando para o futuro. Quando eu digo hoje, querido, é a semana. Você fala, meu Deus, o meu recurso garante até domingo. Eu não sei o que fazer na segunda-feira. E você vai para o noticiário e você fala assim, o governo vai fechar. O governo vai impedir. A partir de hoje, se você for para a rua, você vai ser multado. E aí você fala, meu Deus, eu já não tenho dinheiro, já não tenho recurso. O recurso dá para uma temporada curta. E a notícia que eu ouço é que vai ficar pior na segunda-feira. Ei, você vai ser dominado por esse espírito, não tenha dúvida disso. Então, querido, o que eu quero que você entenda é, se submeta à instrução de Deus nesse processo. É um tempo para a gente nos aproximar de Deus, é um tempo para nós buscarmos ao Senhor, é um tempo para ouvirmos o que Ele vai ministrar no nosso coração, porque a partir da sua obediência à instrução dEle tem provisão. Não tenha dúvida, tem provisão, né? Quando você vai para a história dos discípulos, né? Quando você vai para o Evangelho de João, você vê lá, Jesus ele reúne uma multidão para ouvi-lo ministrar. A multidão. Os discípulos foram tomados por uma sensação de escassez. Chegaram para Jesus e falaram assim, Senhor, o horário é avançado, né? A multidão começa a ter fome, e Filipe já tinha feito toda a conta, né? A multidão começa a ter fome, não tem onde comprar comida. E se tivesse, precisaríamos de 200 denários. E não temos 200 denários para alimentar essa multidão toda. É melhor que o Senhor dispense a multidão. O que era isso? Gente com fome causa tumulto. Gente com fome é perigoso. Tem gente que se fala bom dia para ele está com fome e ele fala só se for para você. Né? A pergunta é quem está aí? Né? A fome. Então, gente com fome fica terrivelmente mal-humorado. Era uma multidão de 5 mil, sem contar mulheres e crianças, então calcula-se que tinha ali perto de 8 mil, 9 a 10, 12 mil pessoas, a gente não sabe exatamente a conta, mas muita gente com fome, não tenha dúvida disso. E Jesus ele para assim e fala assim, peraí, as pessoas estão debaixo da minha instrução, elas estão aqui porque estão me ouvindo falar, sim, então eu vou prover o que elas precisam. Então existe provisão em você se submeter a uma instrução de Deus. Você está se submetendo a sua vida a uma instrução de Deus. Submeter a minha vida a uma instrução de Deus não é apenas parar nas lives e ficar ouvindo alguém falar. É ouvir o que alguém falou, anotar aquilo como regra de comportamento para você e você seguir essa instrução, porque essa instrução vai trazer provisão. E é interessante porque Jesus deu uma ordem para os discípulos que estavam acometidos por uma sensação de insegurança ali. Eles foram até ele e falaram, Jesus falou assim, se vira aí, busca alguma coisa, né? Se vira, busca alguma coisa. E eles voltaram talvez com ironia. Eu enxergo esse texto como ironia. Ele falou, tá aqui um menino com 5 pães e 2 peixes. Achamos, se o senhor pediu, nós achamos. Ele falou, ok, é tudo que eu preciso. A sua obediência e você entregar na minha mão e confiar no que você entregar na minha mão. Não é isso? Ele partilha, aí ele dá uma ordem para os discípulos, que é pior do que talvez buscar comida. Organiza o povo. Põe o povo sentado. Organiza em filas e põe o povo sentado. Você imagina a cena de você comunicar ao povo, olha, nós vamos organizar vocês, que nós vamos distribuir comida para vocês. E alguém tem a ousadia de perguntar, mas onde é que vocês arrumaram comida? Né?
Ah, tem 5 pães e 2 peixes. E você olha para a fila e você fala, ah, peraí, eu sou o centésimo da fila, né? Essa comida não chega até a mim. Na nossa pequena fé, o que você faz? Eu iria embora, né? Eu vou me embora. Por quê? Porque não vai ter comida para mim, né? Não vai ter comida para mim. E Jesus, ele pede para o povo sentar de maneira organizada. Eu consigo entender que algumas pessoas, apóstolo, foram embora. E porque foram embora, ouviram dizer do milagre que aconteceram, né? Alguém voltou e falou assim, rapaz, e aí, você comeu muito? Não, não fiquei até o final. Você não ficou até o final? Rapaz, você não sabe o que aconteceu. Jesus mandou a gente sentar, começou a partir pão e colocar em dentro de cestas, e aquela cesta passava para um lado e para o outro, passava para um lado e para o outro. Nós comemos o quanto quisemos, e eles recolheram os cestos, e os cestos ainda estavam cheios. Ou seja, tem gente, queridos, olha, que não vai se submeter à palavra até o final dela, e ele vai simplesmente ouvir milagre das pessoas, ele não vai participar do milagre de forma ativa. Eu quero crer, tenha perseverança de não temer, porque você não apenas vai contar do milagre, você vai participar do milagre. Assim eu creio que será na sua vida. Tem um detalhe importante aí, em duas histórias que você trouxe o relato aí. Quero falar sobre essa primeiro aí, que é a história da multiplicação aí dos pães e dos peixes. Depois eu quero voltar lá para a história da viúva. Essa história aí, ela é interessante, porque se nós pararmos para olhar o texto que está lá em Lucas capítulo 9, a Bíblia diz que Jesus, tomando aqueles 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele orou, abençoou, partiu e deu para os discípulos. Preste bem atenção, você que está acompanhando essa live aí. Eram 12 discípulos que estavam ali. Tanto que depois sobraram 12 cestos. Cada discípulo tinha um cesto para poder distribuir. Ou seja, aquela multidão, ela foi dividida em 12 equipes, 12 grupos. Cada um dos 12 com um cesto, entregando. Mas tem um detalhe importante. A Bíblia não diz que foi Jesus que fez a multiplicação. A Bíblia diz que ele orou, abençoou e partiu e entregou para os discípulos. Então, quem executou essa multiplicação, através do decreto liberado por Jesus, foi os discípulos. Os discípulos de Jesus é que multiplicaram. Eles que distribuíram. Jesus pegou os 2 peixes e dividiu em 12 partes e entregou para eles. Pegou 5 pães, dividiu em 12 partes e entregou a eles. Essa alimentação, né, esse banquete para mais aí de 5.000 homens, foram os discípulos que fizeram, debaixo de um decreto de multiplicação de Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? É que Jesus é o mesmo. E Jesus já liberou esse decreto de multiplicação para aquilo que você tem. Talvez hoje, você que está assistindo essa live, você olha hoje para a sua realidade e você vê apenas 5 pães e 2 peixes. E 5 pães e 2 peixes não é suficiente para você passar a semana. 5 pães e 2 peixes não é suficiente para você passar o mês. 5 pães e 2 peixes não é suficiente para você passar até o final da pandemia. Mas preste bem atenção. Jesus é o mesmo. E o decreto permanece. Coloca na tua mão e consagra debaixo desta palavra. Porque o milagre que aconteceu naquele dia, ele vai acontecer também no teu lar, ele vai acontecer na tua casa. E a multiplicação vem através das suas mãos. Através das suas mãos. E a segunda coisa que eu quero falar, pastor André, naquele outro texto da viúva, você utilizou as 2 histórias que são belíssimas, as histórias das 2 viúvas. E são interessantes porque, né, Deus coloca os profetas diante do improvável, né, para a manutenção deles, que eram viúvas. Né? Quando a gente pensa em viúva, a gente pensa logo numa viúva, até porque essas histórias depois relatam a situação delas, eram situações caóticas, porque se ela era viúva dentro do contexto, né, hebreu, judaico, o homem é sempre o provedor. Uhum. Então, a mulher
se torna viúva, ela se torna dependente, né? Porque antes o provedor morreu e agora não tem mais o provedor, né? Dentro desse contexto hebreu-judaico, onde que a Bíblia é escrita. E a situação das duas viúvas são bem parecidas, porque a de Sarepta só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, suficiente para comer e morrer. E a outra também estava numa situação crítica. Ela disse no texto, e o pastor André colocou muito bem aí, ela disse assim, que os credores estavam já na porta cobrando. Ou seja, existiam dívidas. O marido morreu, deixou ela viúva, com os filhos, com dívidas. Com dívidas. Mas Deus mandou o profeta. E tem um detalhe nessa passagem, pastor André, que ela diz assim também para o profeta, que os credores estão aqui cobrando e querem levar os meus filhos como escravos. Preste bem atenção nisso, gente. A intenção do caos, a intenção da crise quando o inferno chega na tua direção é escravizar a sua descendência. E ela poderia já ter resolvido o problema, André. Ela poderia ter pego os filhos e entregue para o credor. Uhum. Se eu entregar meus filhos, está tudo pago? Tá. Então entrega. Entrega os filhos. E acaba a dívida. Acaba o inoportuno de ficar na sua porta ali cobrando. Bastava ela entregar os filhos. Porque os credores queriam os filhos como escravos, seria o pagamento da dívida. Mas aí tem um detalhe importante. Essa viúva, ela não negociou a descendência. Você que está assistindo aí, preste bem atenção nisso. Não importa a circunstância, não negocie a sua descendência. A sua descendência é chamada a bendita nesta terra pelo Senhor. Os seus filhos andarão por onde você não andou. Os seus filhos farão mais do que você fez, porque tudo aquilo que você tem implantado na direção da tua descendência vai gerar uma colheita poderosa para a tua família. Então, eu quero te dizer, nessa noite, preste bem atenção, não importa a circunstância. Aquela viúva estava na circunstância péssima, perdeu o esposo, perdeu o provedor, perdeu o sacerdote da casa, os credores cobrando a dívida que, porventura, ele tinha deixado, e os credores deram para ela uma solução. Olhe como é que o diabo é, pastor André. O diabo, ele chega e o diabo, ele quer solucionar o seu problema. O diabo, ele não fica satisfeito apenas em lhe ver passando um problema, não. A felicidade dele é quando ele gera o problema e ele mesmo traz a solução para o seu problema. A felicidade do inferno, a felicidade de Satanás só é completa quando ele causa o problema e quando ele consegue resolver o problema. Então, a crise existia no lado daquela mulher e o credor, que aí a gente entende pelo papel, né, do inimigo que quer cobrar essa dívida que fica, ele chega com a solução do problema. Me entrega seus filhos e está tudo pago. Então, tem coisas na nossa vida, tem situações que nós passamos que é a prova e, às vezes, o inimigo ele vem tentando solucionar o seu problema. E nem sempre a solução do seu problema pelo inimigo é para o seu bem. Se essa viúva tivesse solucionado o problema dela, sabe o que ia acontecer? Ela ia estar sepultando a descendência dela. Nunca mais ela teria o contato com os filhos. Os filhos seriam escravos. Os escravos, eles tinham um tempo de vida muito curto, porque se alimentavam mal, trabalhavam muito, né, apanhavam, muitos eram mortos. Então, provavelmente os filhos dela iriam morrer antes dela e ela não estaria tendo o prazer e o privilégio de contemplar a descendência, né? Porque a palavra do Senhor diz lá no Salmo 128 que nós veremos os filhos dos nossos filhos.
os nossos netos. Essa é a promessa de Deus. Enquanto essa promessa não se cumprir, não se preocupe não, irmão. Porque você não vai antes disso não. Porque se ele lhe prometeu, ele é fiel para cumprir. Nós veremos os filhos dos nossos filhos. O que é que essa mulher ia fazer? Ela ia negociar a descendência dela. Nunca mais ela teria nem notícia dos filhos. Se gerassem netos, ela nem saberia que esses netos vieram para a terra. Mas o que é que ela fez? Ela não negociou. Então, fiz questão de fazer esse aditivo aí, pastor André, para as pessoas entenderem porque as circunstâncias muitas vezes são desfavoráveis e às vezes nós negociamos aquilo que Deus nos deu. É interessante, apóstolo, porque é quase impossível ser estratégico quando você está com medo. A gente percebe nesse contexto que essa mulher era um lar onde o marido, de certa forma, apresentava a Deus para ela. Né? Apresentava a Deus para ela. De certa forma, ele apresentava a Deus para ela. Por quê? Porque no momento em que a coisa ficou ruim, ela foi buscar auxílio no homem de Deus. Ela não resolveu ali no momento. Né? Ela não falou, resolve levando os meninos, escolhe um e carrega. Né? Então, assim, leva o mais velho, leva o mais novo, não sei quantos filhos aquela mulher tinha, mas ela não optou por pensar no ambiente de medo. Ela falou, deixa eu consultar o homem de Deus, deixa eu consultar a palavra, né? Deixa eu buscar. E ela foi muito honesta quando ela falou, meu marido te servia, ele era teu servo, né? E ele representava você dentro de casa. Nós ouvimos falar do que você fazia dentro de casa. E eu preciso da sua intervenção. Então, como é importante a gente entender que se a gente der lugar a esse espírito de medo, né? Então, quando o profeta Eliseu diz aí, ele fala assim, não temas, olha, não temas, não permita que o medo seja o árbitro das suas decisões. Não permita que esse espírito ele faça julgamento das coisas que estão acontecendo. Porque certamente você não vai conseguir visualizar o que está acontecendo com bons olhos. Né? O Senhor diz que se os seus olhos forem bons, ou seja, se você passar a enxergar de acordo com a instrução dele, você vai ver as coisas boas acontecendo. Então, confirmei aqui no texto, eram 2 filhos que ela tinha. 2 filhos? Confirmei aqui. Então, aí você percebe a natureza dessa situação. Mas mesmo assim, ela não negociou esses valores, ela não negociou a sua geração. Esses meninos iam ter que esperar o jubileu, ou seja, 50 anos de escravidão para serem perdoados dessa circunstância. Se é que chegavam a 50 anos de vida vivendo uma vida de escravidão. Então ela não negociou, e porque ela não negociou, ela conseguiu ver a resposta. Né? A viúva de Sarepta não negociou a sua escassez, não negociou a sua necessidade, não negociou, apesar dela estar com uma visão fatalista, ela obedeceu e se submeteu, e ela experimentou. Né? Jesus não cedeu ali, que é o nosso modelo, não cedeu à pressão dos discípulos. Mestre, eu acho que o culto está até tarde já, né? Se o povo não tem ônibus para ir embora, e se a gente perder o horário do culto, libera o povo, né? Às vezes a gente, como pastor, a gente recebe uma pressão para terminar o culto mais cedo, né? Pastor, o culto está demorado. Eu falei, meu querido, às vezes eu termino o culto dizendo assim, você que precisa ir embora, por gentileza, está liberado, né? Você que quer ficar, fique, né? É opção sua o que você vai viver. Jesus, ele não cedeu à pressão, e ele fez com que os discípulos entendessem ali que na presença dele tudo é resolvido. E o que a gente tem que fazer é justamente isso, é permitir que a instrução dele abra a nossa visão, né? Para a gente enxergue aquilo que está além das circunstâncias. Então, minha oração por você nesta noite, querido, é que Deus abra a sua visão, para que você enxergue além do que está circunstancial, além daquilo que está na sua volta, para você poder experimentar, né? Você vai lá, a situação de Sadraque, Mesaque e Abednego. Meu Deus, aquilo é radicalismo puro, né? Tipo, risco palito. Gente, vamos tomar noção aqui. Risco palito, é isso mesmo? Né? Ó, você tem uma decisão para fazer. Vai lá e me adora, né? Ou então vocês vão ser queimados. Aí os meninos olham um pro outro e aí o que a gente faz? Manda riscar o palito, né?
vai lá, taca gasolina nesse negócio e taca fogo, né? E eles foram ousados, dizendo assim, o Senhor vai nos guardar, e se não guardar, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, do jeito que terminar para nós, tá bom. Poxa, é uma ousadia absurda. Aí começa a entender, Deus não nos deu um espírito de medo, mas o espírito de ousadia, né? E aí o rei, acho que se sentiu afrontado, falou assim, quer saber de uma coisa? Aquece esse trem para valer agora, né? Aquece esse trem para valer. Jogou os meninos lá dentro e riscou o palito. E aí o povo começou a olhar e falou, não botamos 3? Nós estamos vendo 4. Vai lá ver o que acontece. O fogo queimava quem ia espiar. Olha o que é a ousadia, né? E a oração desses meninos, a resposta desse menino em meio ao caos foi assim, olha, se der certo, se nós sairmos daqui ileso, tá ok. Mas se não sairmos, tá ok do mesmo jeito, né? Você começa a entender Paulo dizendo assim, que morrer em Cristo é lucro. Então, é fundamental que você domine o seu espírito. Como que eu domino o espírito? Eu tenho falado para as pessoas, apóstolo, o fato de eu estar aqui nos Estados Unidos não me ajudou a melhorar na questão do inglês. Eu preciso estar estudando, ou seja, a criança que nasce aqui, ela não fala inglês porque nasceu aqui. Ela fala inglês porque convive com o idioma o dia inteiro. O meu espírito, ele não se conecta no céu porque eu sou crente. Ele se conecta no céu porque eu ademoesto ele na palavra, eu submeto ele à palavra. A palavra é que faz com que o meu espírito, esse idioma do céu, seja comunicado. Então é um tempo para eu exercer isso mais do que nunca, né? Fazer essa comunicação dos céus chegar até a minha vida de maneira em que eu calce as minhas ações pela palavra do Senhor, porque isso é que vai fazer com que o medo seja combatido, querido. Se você perguntar para mim, pastor, você não tem medo? Tenho, eu saio, vou no mercado, vou de máscara, eu coloco luva nas mãos, chego em casa, a roupa já fica na garagem, álcool gel na mão, tomo todas as precauções, porém, eu não estou isento de uma situação acontecer na minha vida. Mas o que eu tenho... Não é nem medo, aí é prudência, né, pastor? Né? Aí o que eu tenho é a fé que Deus vai me guardar, né? A fé que Deus vai me guardar em meio a essa pandemia, em meio a esse caos, e que a minha família vai estar guardada, vai estar cuidada, porque senão eu paraliso, eu não saio de casa, eu não exerço a minha atividade pastoral, eu não visito as pessoas, eu não sigo a minha vida, e eu preciso não permitir que o medo seja um espírito. Acontece aqui no furacão, se você vê como fica essa cidade na época de furacão, o medo toma conta, né? E o vento bate na parede e arranca a casa com tudo. E a gente fica desesperado. Eu, por vezes, falo para minha família, gente, cercamos a casa, guardamos tudo, nós vamos orar agora e pedir que Deus nos guarde, né? A prudência foi feita, mas eu vou pedir que Deus nos guarde. E o vento bate na porta e vai-se embora, mas a gente precisa fazer alguma coisa. O que eu não posso é entrar em desespero, né? Se eu deixo de esperar, eu ando por vontades que não são vontades de Deus. Esse tempo passou rápido, né, posso? É verdade. E eu estava lembrando aqui do final da história dessa viúva aí das vasilhas, né? Que o profeta fala lá em nome de Deus e manda ela buscar as vasilhas, e ela pega os filhos e vão na casa dos vizinhos, pega as vasilhas, e aí pegou quantas vasilhas ela conseguiu e colocou dentro de casa, e a Bíblia diz que o azeite começou a encher todas as vasilhas. Ela ia pedindo mais vasilha e enchendo. Aí, no versículo 6 aí de 2 Reis 4, tem uma coisa que é importantíssima a gente entender, que diz assim no final, traz mais uma vasilha. Porém, o filho disse assim, não há mais vasilha. Aí o final do versículo 6 diz assim, então o azeite parou. Olha que coisa importante a gente entender. O azeite não acabou. O azeite parou. Uhum. Por que o azeite parou? Porque Deus não vai desperdiçar o azeite. O azeite, ele continua. O que é o azeite na Bíblia? Né? O azeite é a unção, é a presença do Espírito Santo. O azeite representa isso. Então, enquanto você tiver vasilha, você que está assistindo a live aí, irmã, enquanto você tiver vasilha, tem azeite para a tua vida. Enquanto você tiver fé, tem azeite para a tua vida. Enquanto você tiver convicção, tem azeite para a tua vida. O azeite de Deus não acaba. O azeite para quando
não tem mais vasilha. Então, o que é que você precisa colocar diante de Deus? A sua vasilha da fé, a tua vasilha da convicção do teu chamado, a tua vasilha da convicção da tua salvação, a tua vasilha no servir a Deus, a tua vasilha em a sua fidelidade a Deus. São vasilhas que nós vamos colocando e Deus vai derramando o azeite. O azeite de Deus nunca acaba. Ele para quando não acha mais vasilha. Pastor André, nós estamos aqui caminhando. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos. Temos ainda 2 minutos. E eu quero já te agradecer, né, por esse tempo, por essa live maravilhosa. Tenho certeza que quem entrou aí aprendeu muito. Foi poderosamente edificado com tudo aquilo que Deus colocou nos teus lábios. Eu quero aqui mandar também um grande beijo aí para a pastora Marcele. Vi na estante o nomezinho dela subindo aqui. Um grande beijo para ela, para os meninos, para toda a família da comunidade aí também das nações, aí em Fort Peace. É isso? Isso, Fort Peace? isso. Fort Peace. Tá bom meu inglês, não? Fort Peace. Tá melhor do que o meu. Aí, porque meu inglês é aquele de onde tu vem para de onde tu vai. Perfeito. Eu vou por aí comendo McDonald's e volto, e já fui algumas vezes e nunca me perdi não, hein? Perfeito. Olha, e apóstolo, muito obrigado pelo convite. Tem gente que está pedindo para a gente fazer mais uma. Se você tiver essa disponibilidade, vamos marcar um outro tempo. Vamos sim. Antes que o trem caia aí, deixa eu te falar algo. Aquela mulher precisou devolver as vasilhas. E é uma cultura que se você recebe um bolo em casa, você só devolve a vasilha se você fizer um bolo, um pudim, um quitute, e devolver a vasilha com outra coisa dentro. Ela foi abençoada e eu creio que ao devolver a vasilha, cada vizinho recebeu um azeite de volta, que é o que ela tinha, né? Ou seja, a unção da sua vida, ela chega em você e você espalha isso para outras pessoas. Recebe aí, gente! Aquilo que Deus vai derramar sobre ti vai abençoar a tua vida, porque o texto diz que ela viveu por muitos e muitos anos e nunca mais faltou nenhuma provisão de tanto azeite que ela recebeu. Deu para ela, deu para os filhos e ainda abençoou todos aqueles que semearam as vasilhas na vida dela. Verdade. Então, você é terra fértil de Deus nessa terra. E tudo aquilo que plantarem na sua direção, quem plantou vai ser também abençoado através da sua vida, no nome de Jesus. Pastor, um grande beijo para todos aí na Flórida. Minha esperança e minha expectativa é que no final do ano eu possa estar novamente aí visitando aí, sem dúvida alguma, aquela costela e aquele churrasquinho que rolou na sua casa, em brincadeira. Campeão, né? Cadê aquele churrasqueiro, rapaz? Tá por aí, não? Tá firme e forte. Rapaz, que churrasco, hein, irmão? Mas sempre bem-vindo. Por favor, não deixe de passar por aqui. Faça uma visita, ministre para o nosso povo aqui. É sempre uma grata surpresa te receber. Amém? Muito obrigado pela oportunidade de dividir esse espaço com você, de poder falar para os seus, e de você falar para os meus, de nós falarmos para todo mundo. Mais os agregados que apareceram aí. Eu quero que Deus, de fato,